O lobo que está no topo da montanha não tem tanta fome quanto o lobo que está subindo a montanha. Lou Ferrigno, no filme Pump Iron. Rapaz. E começou mais um Entendo Nada. É o número 40. Olha só, chegamos ao 40. E o tema de hoje, que na verdade é o entrevistado de hoje, é o Fernando Reis. A gente já vai apresentar ele e explicar exatamente o que ele faz, vocês vão gostar. Vocês vão gostar, que olha, um negócio assim, digamos que é peso pesado o negócio aqui. Vai ser pesado. Entrevistado este, que será entrevistado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele, o Hulk da Hageb Schoff, Flávio Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque podcast é mídia streaming. Você ouve quando, onde e como bem entender. E olha, para atravessar a Gebischoff de ponta a ponta em segurança, realmente tem que ser o incrível Hulk. Tem que ter coragem. Mas eu quero dizer aqui que eu estou empolgado, estou honrado, porque nós temos hoje um herói do esporte brasileiro, um atleta olímpico de altíssimo nível. É o primeiro atleta de alto nível que a gente entrevista aqui, Sim. nas nossas humildes tribunas, nosso humilde podcast. A gente está muito feliz por ele ter aceito o convite e ter disponibilizado o tempo dele para falar um pouquinho com a gente. Boa, é isso aí. Vou fazer a apresentação e a gente já vai chamar ele para falar um pouquinho com a gente aqui. Que hoje realmente vai ser bem legal e eu estou também bem feliz com essa oportunidade de entrevistá-lo. Mas vamos lá. Os mitos dos tempos modernos. Os relatos de homens testando e aumentando a força dos próprios corpos são antigos. A mais famosa narrativa é sobre Sansão, que matava animais selvagens com as próprias mãos e só foi vencido pelos encantos de Dalila. Também são célebres as narrativas sobre os gregos antigos, criadores das Olimpíadas, bem dito, e figuras mitológicas erguendo bisões e pedras a fim de ficarem mais fortes e preparados para as batalhas, além das competições olímpicas e as árduas tarefas diárias. Muito bem. Os séculos passaram e hoje não é mais necessário levantar pobres animais para ficarmos fortes, é fato. Aparelhos, academias e técnicas avançadas estão ao alcance de pessoas comuns que desejam moldar seus próprios corpos. Entretanto, uma coisa não mudou: o pódio. É verdade. Esse ainda continua ao alcance de pouquíssimos homens com forças de heróis e disciplina férrea. São os mitos dos tempos modernos. E hoje a gente vai receber um deles aqui. É o Fernando Saraiva Reis, halterofilista e o homem mais forte das Américas. Fernando, já vou começar perguntando: quem é você? O que você faz? E uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi uma ouvinte nossa que mandou, que eu acho que para começar a nossa conversa aqui, é a pergunta perfeita. Como você se tornou um atleta de levantamento de peso? Fernando, um prazer receber você aqui. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por me receberem aí no podcast. Meu nome é Fernando Reis, eu sou atleta profissional de levantamento de peso olímpico, estou indo para a terceira Olimpíada na minha carreira, já participei de 2 Olimpíadas e eu comecei no levantamento de peso olímpico no Esporte Clube Pinheiros. Na época, o meu pai era diretor do departamento de levantamento de peso e meus 2 irmãos, eles treinavam de uma maneira recreativa. Eu fazia outros esportes, eu comecei de uma maneira bem prematura, aos 10 anos de idade. Eu fazia judô, fiz diversos esportes dentro do clube, natação, futebol, e acabei indo para o levantamento de peso para fazer preparação física e acabei me identificando com a modalidade e estou até hoje. Boa, e você tinha quantos anos quando você começou? Eu comecei com 10 anos de idade, aos 10 anos de idade, então eu fui um agraciado aí, com certeza, tive a grande oportunidade de começar de uma maneira prematura, acredito que foi um dos primeiros a começar tão jovem na modalidade e de ter uma iniciação muito bem profissional. Na época, o treinador do Esporte Clube Pinheiros era o Edmilson Dantas, que já tinha também participado de Olimpíadas, era um atleta de alto nível, e ele fez toda a minha introdução na modalidade, primeiro aprendendo de uma maneira lúdica a parte técnica, fazendo alguns trabalhos de desenvolvimento de coordenação, e eu fui treinando, fui me identificando com a modalidade, competindo e crescendo cada vez mais dentro do levantamento de peso olímpico. Boa. Legal. Começou bem cedo, meu. Bem interessante, bem legal. Flávio? Bem, a gente vai falar aqui nessa entrevista, Fernando, sobre a sua carreira, sobre as Olimpíadas e algumas coisas assim mais gerais a respeito do mundo do levantamento de peso. Mas eu acho que é fundamental para quem está ouvindo
quem é seu fã, quem é fã do nosso podcast, entender exatamente o que é o levantamento de peso, porque muitas vezes as pessoas confundem o que é o halterofilismo e o fisiculturismo. E eu queria que você, especialista, cara que conhece como ninguém, explicasse a diferença entre um e outro. O halterofilismo, na verdade, é uma nomenclatura que ela é muito antiga, ela não se usa mais. Significa halterofilismo é amigos do peso, amigos do halteres. A minha modalidade hoje tem, como nas Olimpíadas modernas, é o levantamento de peso olímpico, que são as duas disciplinas que são disputadas nas Olimpíadas, que é o arranco, onde o pesista tira o peso do chão e eleva acima da cabeça em um movimento, e a segunda prova é o arremesso, onde o pesista tira o peso do chão, traz a altura dos ombros e depois projeta acima da cabeça. Essas duas provas, o arranco e o arremesso, são as provas competidas nos Jogos Olímpicos. Existem outras modalidades, assim como você mencionou, que é o fisiculturismo, que é a cultura, o físico, onde o atleta almeja ter a perfeição física, onde ele almeja ter um físico invejável e existe a competição do fisiculturismo, existe o powerlifting, que é o levantamento de peso básico, onde são provas de força bruta, que é o levantamento terra, supino e agachamento, e existe também o strongman, que é a competição do homem mais forte do mundo, onde você consegue ver na televisão levantando pneu, derrubando caixa, enfim, são essas modalidades. E a modalidade olímpica, que é a minha modalidade, é o levantamento de peso olímpico, ou Olympic Weightlifting, e são as duas provas de competição, o arranco e o arremesso. Você já pensou em participar do powerlifting e do strongman? Ou já participou, já teve experiência? Não, nunca cheguei a participar, até por ser uma modalidade um pouquinho diferente da minha. A gente acaba dividindo algumas características bem similares, no caso da força, de outras características também que são divididas. Porém, eu sempre fui muito específico na minha modalidade. Para você fazer o levantamento de peso olímpico, você tem que ser um atleta completo, onde você tem que ter uma parte técnica muito apurada, uma flexibilidade muito boa e a parte de força, com certeza, também bem elevada. Essas outras modalidades, o powerlifting pode utilizar como preparação física, onde a gente faz bastante agachamento, bastante musculação, para preparar o corpo para o levantamento de peso olímpico, porém, elas são modalidades bem distintas. Então, eu sou um atleta muito específico no que eu faço. Sim, realmente essas competições aí é bem específico. Aliás, até um gancho aqui para a gente pegar a próxima questão, né? Que como é a sua rotina de treinamento? Bom, minha rotina de treinamento, eu treino de segunda a sábado, tenho 2 períodos de treino por dia, o meu primeiro período é às 10 horas da manhã, até meio-dia e meio, ou 1 hora, caso prolongue o treinamento, e na parte da tarde das 5h30 até umas 7h30, 8 horas. Então a gente tem uma carga horária de trabalho e de treinamento em torno de 5 a 6 horas diárias. Eu só tenho um descanso no domingo, e enquanto eu não estou treinando, estou me alimentando ou estou fazendo algum trabalho de profilaxia, algum trabalho de recuperação para que eu consiga recuperar a musculatura o mais rápido possível para a próxima sessão de treinamento. Então, basicamente, de uma maneira bem simples de explicar, existe o treinamento onde você acaba criando um estresse, uma sobrecarga no seu corpo e você tem que procurar se recuperar o mais rápido possível para aguentar a próxima carga de trabalho, e dessa maneira você consegue fazer uma evolução do seu corpo, tanto a parte de sistema nervoso quanto a parte muscular. Tem uma pergunta que estava lá para o final. Como a gente já entrou em treinamento, já vou puxar ela para cá, que cai bem aqui. Você faz aeróbico nesses treinamentos também? Ou só trabalha com peso? Agora, no período de treinamento que eu estou, a única coisa que eu faço de aeróbico seria caminhada de 15 a 20 minutos. Eu faço um pouquinho de trabalho de pliometria, que são saltos, porém eu faço só mais um trabalho específico com peso, até porque eu tenho uma sobrecarga natural muito grande, onde o meu peso corporal eu peso 157 quilos, 158, então eu não posso perder muito peso, porque se eu perder peso corporal, isso vai acabar interferindo na minha força e na minha prova específica, que são a prova das Olimpíadas.
Então eu procuro evitar agora no momento fazer nenhum trabalho intensivo de cardio, porém o trabalho de cardio ele entra na periodização num período especial que seria só para trabalhar a condição geral do atleta, para ele começar a fazer o trabalho dentro do macrociclo. O macrociclo são 12 semanas de trabalho, onde a gente acaba dividindo por 7 períodos, que é a preparação para um atleta de alta performance para a competição. Então, na minha característica, por ser um atleta super pesado, eu tenho que manter o meu peso corporal alto. Então, eu tenho uma briga diária com a balança, só que para cima. Eu não posso perder peso. Então, todo dia eu tenho que checar o meu peso corporal e tentar monitorar da melhor maneira possível para que eu não esteja perdendo. Caso eu esteja perdendo, ou eu preciso diminuir a parte de cardio, ou eu preciso aumentar a minha ingestão calórica, comer mais durante o dia para manter o meu peso corporal alto. Você disse aí que está pesando 158 quilos, é isso, né? Isso. Agora me surgiu uma outra coisa aqui. Qualquer um pode ser um levantador de peso ou é uma questão genética? O cara já nasce com um biotipo apropriado para isso? Qualquer um pode ser um levantador de peso, qualquer um pode praticar, isso não tenho nenhuma dúvida. Hoje em dia a gente tem uma grande iniciação no levantamento de peso olímpico através do CrossFit. O CrossFit acabou disseminando e trazendo muitas pessoas para a modalidade, então qualquer box de CrossFit que você vá hoje, em qualquer lugar do mundo, você vai ver as pessoas fazendo as provas do levantamento de peso olímpico, que é o snatch, o clean and jerk, o arranque, o arremesso. E então as pessoas conseguem realizar um movimento. Para você formar um atleta de alta performance é um processo de médio a longo prazo. Você precisa de no mínimo aí 2 ciclos olímpicos a 3 ciclos olímpicos para conseguir formar um atleta. Ou seja, se você começar de uma maneira tardia, se você começar com 15 anos, 20 anos, já acaba sendo bem difícil você conseguir ser um atleta de alta performance. Então, a iniciação tem que ser de uma maneira prematura, tem que ser numa idade jovem, para que você consiga desenvolver o corpo e desenvolver as capacidades necessárias para você se tornar um atleta de alta performance no levantamento de peso olímpico. Mas, com certeza, existe a parte genética que acaba influenciando na modalidade. Existem algumas pessoas que têm uma predisposição para ter mais flexibilidade, outras pessoas que têm a predisposição para ser mais forte, e isso você acaba direcionando, vendo ao longo dos anos, principalmente na parte da puberdade, quais são as características da criança, onde você pode direcioná-la para qual modalidade dentro da gama de esportes. No caso, eu tenho aqui 36, vou fazer 37 anos. Se eu começasse a querer praticar esse esporte hoje, não para me tornar profissional, nada, mas levar a sério o esporte, você acha que daria para começar agora? Com certeza, aconselharia bastante procurar um profissional que seja capacitado e que entenda a modalidade. Não existe, eu acho que a resposta para a sua pergunta não existe quando começar, e sim como começar. Se você tiver uma pessoa capacitada para te ensinar os movimentos de uma maneira segura, você falou que você tem 36 anos, certo? Isso. Então, você já praticou outras modalidades? Já fez algum outro esporte ou é completamente parado? Não, musculação. Eu pratico musculação. Perfeito, você pratica musculação. Então, você já entende um pouquinho da dinâmica do movimento. Parte de contração muscular, o seu sistema nervoso já deve estar um pouquinho adaptado. Provavelmente, você deve ter um encurtamento na parte de flexibilidade. Então, com certeza, nos primeiros meses, seria só trabalhar com posição, sem nenhuma carga, só que para que você consiga ter um entendimento e consiga desenvolver a sua musculatura e a flexibilidade de uma maneira necessária para que você consiga realizar os movimentos. Legal. Eu gostei. Eu falar só que apenas que realmente gosto. Comecei a acompanhar o esporte, comecei a gostar do esporte, então por isso que eu quis perguntar. Porque eu achei interessante. Eu comecei a assistir, eu comecei a acompanhar e gostei. Mas pode falar, Flávio, manda aí. Não, na esteira do que você perguntou aí a respeito de começar a praticar. Eu também faço musculação, frequento a academia há um tempo, e eu sinto muita falta, por exemplo, quando eu vou numa academia, de um hack de agachamento, né? Toda academia que tem.
Tem academia por aí, academia mais moderna, por exemplo, que às vezes a pessoa faz o levantamento terra muito pesado, que não é o meu caso, né? Quando alguém faz muito pesado, solta o peso no chão, o instrutor vai lá, dá um toque na pessoa, está fazendo barulho. Então, assim, eu como leigo me dá a impressão que nem toda academia ou tem estrutura, ou tem a mentalidade, ou tem a filosofia necessária para ministrar e para ensinar uma pessoa para levantar peso, para ser levantador de peso. É isso mesmo? Tem academias específicas para ser levantador de peso? Com certeza, é muito pertinente o que você falou. A grande maioria das academias que lidam somente com máquinas acaba sendo inviável de uma maneira financeira para eles, porque é muito mais fácil você encher a academia de máquinas, você cobrar uma mensalidade, a pessoa vem, faz o treino dela e vai embora, do que você ter um espaço de peso livre, onde você precisa ter um instrutor que saiba o que está acontecendo, então você precisa gastar dinheiro não só com o espaço físico, mas tem que gastar dinheiro com o seu profissional, investir no seu profissional, para que ele tenha a capacidade de ensinar o levantamento de peso ou terra, ou agachamento. Então você acaba ocupando um espaço físico muito grande e a parte financeira acaba não compensando. Então a maioria dessas academias ela trabalham somente com máquina, mas por uma questão financeira. Mas, por exemplo, hoje em dia a grande maioria dos crossfits no Brasil tem, pelo menos em São Paulo, em outras, no Rio de Janeiro também, em outras cidades grandes, existe um grande número de profissionais que já dominam já o levantamento de peso e já dominam todos os movimentos que são necessários para iniciar no levantamento de peso. Então você pode hoje em dia tranquilamente procurar uma academia de CrossFit e falar, pô, eu me interesso pelo levantamento de peso olímpico. Bem provável que terá um profissional que saiba realizar os movimentos e que saiba ensinar os movimentos. É difícil que você vá numa academia de máquinas e tente realizar os movimentos. Com certeza não será bem recebido. Ah, legal. Eu acho bem interessante, você já tá falando do CrossFit, a gente vai fazer essa pergunta mais pro fim, mas já vai encaixar ela aqui, né? Porque o pessoal da musculação, os marombados, né, vamos dizer assim, eles falam muito mal do CrossFit, né? Tem até uma rixa, na verdade, né? E detestam CrossFit, você fala que faz CrossFit, você é olhado torto e tal. O que você acha desse estilo de treino? Você acha legal? O que você fala sobre o CrossFit? Eu acho que todas as modalidades elas se complementam, né? Tanto a parte de musculação, que é a parte de base no esporte, onde é completamente necessário você ter um desenvolvimento muscular usando as máquinas, fazendo a parte de musculação. Existe já a parte do CrossFit, que são a parte de ginástica, a parte de levantamento de peso olímpico, a parte de corrida. E existe o levantamento de peso olímpico, propriamente dito, que é um esporte olímpico. Essas outras modalidades eles podem ser usados como preparação física, e eu acho que elas se complementam. Existe sim uma rixa, acho que é mais até por falta de informação de ambas as partes, né? Que tudo que você não domina, tudo que você não tem um conhecimento profundo, você acaba evitando, e é muito fácil falar mal, né? É muito fácil criticar ao invés de ir atrás e conhecer. Sim. Então, eu acho que essa rixa é mais por uma questão de falta de informação do que seja alguma coisa negativa. Eu acho que todas as modalidades elas se complementam, sendo usadas no momento certo. Principalmente para mim, por ser atleta de alta performance, eu acabo utilizando um pouco de cada modalidade para conseguir fazer minha preparação. Então, se você tiver um domínio, você consegue fazer de tudo no momento específico e conseguir ter uma evolução bem significativa no seu corpo, seja ele, se você quiser, como resultado estético ou resultado, no meu caso, que é alta performance. Legal. Voltando para a sua carreira agora, a gente recebeu aqui do Alex Borges, nosso ouvinte. Ele, na verdade, só mandou um parabéns para você, né? Valeu. Porque a gente aqui, ele fala bem assim, porque no Brasil a gente só dá valor pro futebol. E as outras categorias não tem uma ajuda como tem o futebol. E eu já ia aproveitar então para perguntar, você consegue viver apenas do esporte? Ou você tem alguma outra atividade remunerada? E se você recebe algum tipo de patrocínio, e fique à vontade para falar o nome dos patrocinadores, tá? Se tiver, pode falar à vontade. Bom, primeiramente, obrigado, Alex. Valeu pela torcida.
com certeza é difícil, né? O desenvolvimento, quando você vai se desenvolver como atleta no Brasil, existem algumas barreiras que têm que ser batidas ao longo do processo, mas hoje em dia eu consigo com certeza viver do esporte. Eu tenho alguns patrocinadores que são fortes, que acabam acreditando no meu sonho, acreditando no meu potencial, que é o Esporte Clube Pinheiros, que eu comecei desde os 10 anos de idade. Eu tenho 25 anos de clube, 20 como atleta, e sou associado desde que eu nasci. Então, o Esporte Clube Pinheiros sempre tem um dos melhores atletas do Brasil. Tem o patrocínio da Petrobras, o patrocínio do time Brasil, e algumas empresas aqui. Atualmente eu moro nos Estados Unidos e eu represento uma empresa americana que a gente faz uma parte de treinamento online. Eu faço todo o processo de consultoria online para eles, onde eles desenvolvem numa plataforma online o treinamento. Tem crossfit, tem powerlifting, tem fisiculturismo, e a parte de levantamento de peso olímpico, quem divulga, quem toma conta sou eu. Então eu vivo do esporte hoje, graças à estrutura que eu consegui montar. Porém é muito difícil, com certeza, você se desenvolver no país só usando o esporte. São várias barreiras que têm que ser batidas durante o processo. Porém, hoje eu consigo me sustentar do esporte. Que bom, que bom. É difícil a gente ouvir a maioria dos atletas no Brasil, pelo menos a maioria, muitos têm uma outra atividade, não tem jeito. Ainda bem que você consegue. E você disse que mora hoje nos Estados Unidos, em Miami, né? E você foi para aí por causa de treino mesmo ou alguma outra escolha? Bom, eu vim para os Estados Unidos em 2010, quando eu recebi uma bolsa de estudos. Eu me mudei para São Luís, eu fiquei 4 anos, fiz administração aqui, e depois eu voltei para o Brasil, fiquei mais 2 anos até os Jogos Olímpicos de 2016, e no começo de 2017 eu tive uma oportunidade de negócios, onde um amigo meu era dono de uma academia, e ele acabou me trazendo para a gente começar um negócio aqui, eu tomar conta na parte de levantamento de peso. Foi quando eu me mudei permanentemente para o estado da Flórida, aqui em Miami, e já trabalho aqui desde 2017, desde o começo do ano de 2017, já estou permanente e toco minha vida por aqui, apesar de estar indo toda hora para o Brasil e estar competindo, sempre representando o Brasil. Eu acabo ficando aqui nos Estados Unidos. Existe algumas facilidades em termos de logística aqui, porque eu moro muito perto do centro de treinamento, então em 5 minutos eu posso treinar e volto para minha casa para almoçar, para descansar e treinar novamente. Então existem algumas facilidades que eu sempre tive também no Brasil, que eu sempre treinei no Esporte Clube Pinheiros, porém só o trânsito de São Paulo já acaba complicando um pouquinho o processo de treinamento. Aqui eu sou afortunado aqui de poder contar com a estrutura que eu conto. Fernando, voltando um pouquinho na questão técnica, a gente falou de agachamento, falou de levantamento de terra, e visualmente, o levantamento de peso, para quem não entende que somos nós, assim, 99% da população, ele parece ser um esporte que não tem regras. Você vai lá, pega o peso e simplesmente levanta. Só que não existe simplesmente, né? Eu imagino que tem algumas regras, algumas técnicas. É só pegar o peso e levantar ou tem alguns limites ali que você não pode ultrapassar? Bom, primeira parte técnica é muito apurada. O arranco, que é o snatch, que é a primeira prova que você tira o peso do chão acima da cabeça, ele é considerado dentro das modalidades olímpicas a segunda mais técnica. A primeira é o salto com vara, onde o atleta tem a vara, tem o vento, tem o ângulo de entrada, o ângulo de salto, e o segundo é o arranco, onde você tem que deslocar uma carga muito grande no chão acima da cabeça, e se você cronometrar, essa potência acaba sendo menos de 1 segundo, 0.8, 0.9. Então existe um movimento, o arranco em português e o snatch em inglês, é um movimento extremamente técnico, onde você tem que aprender toda a parte biomecânica, a movimentação do corpo, para você conseguir realizar o movimento da maneira mais segura possível. Depois que você já tem um entendimento da parte técnica, você consegue adicionar peso e preparar o seu corpo para levantar mais peso. Dentro da competição, existem alguns critérios que acabam validando e invalidando o movimento. Um deles é quando a barra chega acima da cabeça, os seus braços têm que estar completamente estável. Eu não posso desenvolver ou fazer nenhuma flexão de braço
quando o meu peso estiver acima da cabeça. Caso isso aconteça, existem 3 juízes que ficam na frente da plataforma e, por decisão maior, eles acabam ou validando o movimento ou anulando o movimento. Então, existem alguns critérios técnicos que têm que ser seguidos durante a competição, e também a parte técnica é extremamente importante durante tanto o aprendizado quanto na alta performance. São 3 pilares essenciais para você formar um atleta de alta performance no levantamento de peso. Você tem que ser muito técnico, muito flexível e muito forte. Sem um desses pilares, você não consegue chegar a lugar algum. Muito bom, Fernando. Eu vou voltar agora com uma pergunta de um ouvinte, e eu quero dizer aqui que a gente abriu para perguntas de ouvinte ontem à noite, esse episódio, falando que você estaria aqui, e a resposta foi imediata. A gente recebeu várias perguntas, várias participações, o que prova que as pessoas admiram o seu esporte, elas querem conhecer um pouquinho mais e querem se inteirar um pouco mais. E agora eu vou fazer a pergunta do Bruno Faria. Como é ser considerado o homem mais forte da América? Isso te motiva ou aumenta a pressão? Pô, valeu, Bruno, valeu, com certeza é uma responsabilidade grande, que acaba aumentando todo o peso que eu tenho em cima aí quando eu vou representar o Brasil nas competições, mas faz com que eu consiga me manter o mais focado possível nos treinamentos para que eu consiga ter o maior sucesso possível durante as competições. Meu objetivo maior agora é conseguir pegar a medalha nas Olimpíadas e tá me sagrando aí como um dos homens mais fortes do mundo. Boa, legal. E a gente tá na torcida para que você consiga mesmo. As próximas 2 questões, quem mandou foi a Marina Rossi, que é minha irmã, mais conhecida como minha irmã. Ela é uma pessoa que, assim, eu admiro muito porque ela emagreceu na raça, fazendo dieta, indo no nutricionista e treinando. Ela emagreceu quase 50 quilos. Ela era bem gordinha, ela tá bem magra, ela pratica crossfit, pratica um monte de coisa e hoje ela tá se tornando uma educadora física, né? Então, quando eu falei que ia entrevistar, ela mandou um monte de pergunta aqui. Aí eu peguei 2 aqui que eu achei bem interessante, porque as outras a gente já meio que ia fazer mesmo, né? Ela queria saber, assim, ela se tornou uma pessoa que entende muito de alimentação, então ela gostaria de saber como é a sua alimentação quando você está em preparação para alguma competição e quando não está, quando você está só tranquilo, como que é a sua alimentação. Pô, fantástico aí, parabéns para sua irmã aí, esse é uma das grandes vitórias como você consegue, através de algumas mudanças, alterar sei lá, a maneira que você se olha no espelho, ou acabar influenciando Sim. a sua autoestima. Então, parabéns para ela, isso mostra muita força de vontade aí. Para mim, quando eu estou em período de preparação, eu acabo tendo uma ingestão calórica bem alta, digamos aí que um ser humano, um adulto, um masculino, acaba tendo uma ingestão de 2.800 calorias, 2.900 calorias diárias. Eu acabo, se eu estiver perdendo peso, eu preciso ganhar peso, eu acabo comendo 8.000, 9.000 calorias por dia. Então, 3 vezes mais aí do que um adulto normal, a gente acaba comendo durante o dia, porque eu preciso ou manter o meu peso corporal ou ganhar o peso corporal. Então, a gente tem uma ingestão calórica bem acentuada aí para manter o peso corporal alto. Sim, boa. Nossa, 9.000 calorias, rapaz, é bastante coisa. É bastante coisa. Outra pergunta que ela mandou aqui, que ela queria saber também, qual o maior peso você já levantou na carreira? E se foi só em treino ou se foi em alguma competição? Pô, ótima pergunta. Os maiores pesos levantados na minha carreira foi 201 de arranco, 201 quilos de arranco e 242 quilos de arremesso ou clean and jerk. Esses pesos foram levantados em competição. Eu nunca levantei mais do que isso em treino. Em treino a gente faz a preparação para conseguir melhorar as marcas durante a competição. Existem alguns atletas que conseguem levantar mais peso em treino do que em competição, o que não é meu caso. Geralmente eu sempre acabo levantando mais peso na competição do que no treinamento. Só uma curiosidade, estendendo um pouco a pergunta da Marina Rossi. Isoladamente, quais são as suas marcas no agachamento, levantamento terra e supino?
No agachamento, a última vez que eu fiz um RM, ou uma repetição máxima, eu fiz 360 quilos de agachamento costas. Uau. De agachamento frente, eu fiz 300 quilos. De deadlift, que é o levantamento de terra, eu mantendo a posição de saída a mesma do levantamento de peso, eu não altero muito pro terra. Eu fiz 340 quilos. E de supino, em 2016 eu tive um rompimento total do peitoral menor, então eu não consigo mais fazer supino pesado. Mas antes de 2016, quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, 24, 25 anos, eu fazia 220, 225 quilos de supino sem grandes problemas. Tá bom pra você, Luiz? Nossa, eu tô aqui pensando em quarentena, tô lembrando da minha academia, eu falo, nossa, que vontade de voltar lá e colocar 20 quilos de cada lado, né, tal. Rapaz, você é louco. Você é louco. Ainda pedindo ajuda. É verdade, pedindo ajuda. O Fernando levanta todas essas cargas aí, mas claro que tem o objetivo de ter uma medalha no peito, subir no lugar mais alto do pódio. E agora a gente quer falar um pouco do lado emocional da coisa, da sensação de ser 3 vezes medalhista de ouro dos Jogos Pan-Americanos. Qual que é a sensação, qual é a emoção quando está lá no alto do pódio? Pô, a sensação acho que é de trabalho realizado, né? Com certeza uma realização muito grande, pessoal, realmente mostrando que eu estou no caminho certo, que todo o trabalho, de todo o treinamento, todo o esforço foi realmente recompensado durante aquele momento do pódio. Eu acho que a medalha não tem muito significativo, não tem muito significado. É claro que é importante para mim, mas o mais importante é o caminho e realmente mostrar que tudo está sendo feito, está sendo da melhor maneira possível, e o resultado de ser campeão acaba me brindando dessa maneira. Então, realmente é uma satisfação muito grande de estar subindo no lugar mais alto do pódio, estar escutando o hino nacional, é algo bem, bem gratificante. Nossa, eu imagino que deve ser bem gratificante mesmo, viu, rapaz. Aproveitando aqui o ensejo, já vamos falar um pouquinho de Olimpíadas, porque não tem como não falar, né? E vamos falar um pouquinho de Tóquio, né? Que graças ao coronavírus, nós tivemos que adiar as Olimpíadas, né? E bom, a gente sabe que os meses próximos das Olimpíadas normalmente é a reta final de preparação, né? Vocês estão em reta final, estão ali naquela pegada, tanto preparo físico quanto preparo psicológico. E a gente sabe que esse ciclo é um ciclo de 4 anos e ele fecha exatamente nas Olimpíadas, né? Então, como que esse adiamento das Olimpíadas em um ano, como vai afetar o seu preparo? Pô, para mim, acabou sendo, acho que de uma maneira positiva. No final de 2018, depois do Mundial, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, onde eu fiz a reconstrução do tendão quadricipital. Então, durante o ano inteiro passado, eu vim fazendo um trabalho muito forte de recuperação muscular, tanto a parte de flexibilidade. Eu ainda estava sentindo um pouquinho, ainda estou, no caso, ainda sentindo um pouquinho de desbalanço entre as musculaturas da perna direita e a perna esquerda, tanto que no começo do ano eu fiz uma série de exames no Comitê Olímpico Brasileiro, no laboratório do COB, no Rio de Janeiro, que é um laboratório de primeiro mundo, com os melhores profissionais da área, tanto de parte de biomecânica quanto de laboratórios. Então a gente fez uma série de exames para ver realmente qual era a diferença de uma perna para outra, e eu ainda tenho uma porcentagem um pouquinho elevada de diferença de uma perna para outra. Então eu estou usando esse tempo para fazer mais reabilitação ainda, para deixar a perna o mais forte possível, para conseguir chegar bem. Então, para mim, mudou a data. Eu estava preparado para competir dia 5 de agosto desse ano, não vai acontecer. Então a gente tem que realmente descer do pico do treinamento e voltar para a base. E agora eu tenho uma plataforma bem melhor de iniciação. Eu comecei a minha plataforma de trabalho, onde eu mal podia andar, que depois da cirurgia que você não consegue andar, não consegue colocar o pé no chão, para agora eu estou numa condição física bem elevada para conseguir trabalhar e chegar melhor ainda no que vem. Com certeza, se a competição fosse esse ano, eu estaria pronto para brigar entre os melhores do mundo, mas agora eu vou tirar proveito dessa situação e vou me preparar de uma maneira melhor ainda para chegar da melhor maneira possível da minha vida. Sim, você falou dessa lesão, realmente eu ia fazer uma questão sobre ela, passou batido, eu esqueci de colocar, que agora que você falou eu lembrei.
Você se lesionou em 2018 e participou do Pan-Americano em 2019 e ganhou ouro no Pan-Americano. Como foi esse preparo para você conseguir atingir o ouro no Pan-Americano, sendo que você tinha se operado tão pouco tempo? Na verdade, eu não tinha opção, né? Para a gente classificar para as Olimpíadas, eu tinha que participar dos Jogos Pan-Americanos e eu tinha que ganhar se eu quisesse entrar direto para os Jogos Olímpicos. Então, eu sabia que eu tinha uma janela bem curta em termos de recuperação, tanto que quando eu fui fazer essa cirurgia, eu perguntei para o médico, falei, doutor, vai dar tempo? Ele falou, ó, se tem alguém que pode fazer isso acontecer, é você, Fernando. Então, falei, demorou, então vamos abrir aí, vamos fazer. Porque já realmente a minha ruptura estava muito acentuada, estava mais de 75%, quase 80%. Então ele falou, se romper 100%, você vai ter o trauma da lesão e o trauma da cirurgia. É muito melhor a gente fazer a cirurgia agora, você vai ter uma janela bem pequena de recuperação para os Jogos Pan-Americanos, porém você vai ter uma janela maior para os Jogos Olímpicos. Então essa foi a decisão, foi a melhor decisão tomada. Em 6 meses eu já estava em cima do tablado competindo nos Jogos Pan-Americanos e ganhando a competição. Para mim foi um alívio bem grande eu conseguir competir e conseguir colocar uma carga alta para cima da cabeça, conseguir sustentar bem com o joelho, porque realmente eu estava bem receioso e apreensivo, né, para saber se realmente tudo correu bem, porque você consegue fazer bastante a parte de fisioterapia, bastante a parte de fortalecimento unilateral, porém, quando você tem que colocar 230 quilos acima da cabeça, é o corpo inteiro que vai sofrer. E se tiver alguma parte do corpo débil, com certeza ela não vai conseguir sustentar esse peso e você vai acabar se machucando. Beleza, boa. Flávio? Fernando, agora eu queria reconstruir com você um pouquinho da sua trajetória lá atrás. Em Londres, você levantou 379 quilos. No Rio de Janeiro, você chegou à marca de 435 quilos. Eu queria entender como é que é o processo. Tudo bem que são 4 anos, né? Mas quem já treinou um pouquinho com peso, aí como eu e o Luiz, que a gente estava falando com os pezinhos coloridos, a gente sabe que para levantar 1 quilinho a mais, 2 quilinhos a mais, custa muito sacrifício. E quanto mais a carga é elevada, mais difícil fica. Isso é uma coisa que todo mundo sente. E como que é esse processo para aumentar 50 quilos de uma marca entre uma Olimpíada e outra? Então, você já resumiu na sua pergunta. É bem difícil para aumentar um pouquinho. Imagina aumentar 50 quilos. É realmente você colocar o seu esforço em dobro, em triplo, em 10 vezes mais. Então, realmente é um trabalho que não para, né? Eu costumo dizer que eu trabalho 7 vezes na semana, 24 horas por dia, porque enquanto eu não estou treinando, eu estou fazendo fisioterapia, eu estou fazendo recuperação, eu estou me alimentando, então realmente é um trabalho que não para. Eu acabo uma competição me preparando para outra e acabo um treino me preparando para outro treino, então realmente são 24 horas de trabalho no dia para conseguir melhorar. É bem difícil essa parte de evolução e realmente você tem que estar disposto a pagar o preço, né? Pagar o preço e colocar o trabalho. Eu costumo dizer, é uma frase interessante que eu vi esses dias aí, que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Então, realmente, não exige resultado sem trabalho, tem que trabalhar e muito. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quem vão ser os seus grandes adversários? Bom, tem o número 1 agora, é o Lasha Talagazi, que é a Geórgia, que é um cara que está disparado no ranking mundial, é um atleta muito forte, é um atleta um pouquinho mais jovem do que eu. Ele tem uma vantagem genética muito boa, porque ele é um cara muito alto, ele tem mais de 2 metros de altura e pesa 170 e poucos quilos, acho que é 175, se eu não me engano. Então tem uma diferença de peso corporal aí de 20 quilos, que é um cara muito grande. Então ele está disparado no ranking mundial. Eu acredito que ele deva ganhar os Jogos Olímpicos, até porque ele já vem ganhando e quebrando o recorde mundial em cada campeonato mundial. Existem alguns outros atletas que são fortes, tem um armeno, tem um cara da Estônia, e eu fazendo as minhas marcas, eu vou estar ali diretamente brigando contra eles. Eu acredito que o número 1 vai estar disparado e o resto a gente vai estar brigando lá em cima. Qual que é a marca do número 1? Número 1, ele quebrou o recorde mundial no campeonato passado, ele fez 220 de arranco e 264 de arremesso. Então, uma diferença bem significativa.
Até para o segundo colocado, ele colocou um caminhão em cima do segundo colocado. O Lasha Talagazzi, que é o número 1, ele é o Usain Bolt, ele é o Michael Phelps, ele é o cara do levantamento de peso. E tem países assim que são mais tradicionais no levantamento de peso? Eu sempre vejo muita gente do leste europeu. Letônia, Croácia. Com certeza, o leste europeu tem um domínio bem grande, uma tradição muito grande na modalidade, né? Até por uma questão cultural, uma questão de clima, onde são os países muito frios, onde eles acabam fazendo atividade indoor, né? Todas as atividades de luta, wrestling, a parte de força, levantamento de peso. Então, são países que acabam desenvolvendo a grande maioria dos esportes indoor. O leste europeu, com certeza, é uma das maiores potências. A gente tem a China também com uma grande potência e alguns outros países da Ásia que também tem uma tradição grande. Boa, boa. Agora a gente vai para aquela questão que eu acho que todo mundo quer saber que é a questão de estar nas Olimpíadas. O espírito olímpico. Você tá lá na Vila Olímpica, você participou de 2 Olimpíadas, então você deve ter bastante coisa para contar. E você esteve lá no meio, na Vila Olímpica, aquela festa, é atleta pra cá, é atleta pra lá, estrela, ouro olímpico. Cara, como é viver isso? Como é estar nesse meio cheio de atletas, cheio de gente que tá ali competindo, ganhando, é o melhor do seu país e tal e tal? Como que é isso? Como é viver isso? Bom, é muito, acho que como eu falei, é gratificante, é um ambiente realmente, como eu posso colocar de uma maneira fácil de entender, é um ambiente realmente único, né? Que são as melhores pessoas do mundo em cada modalidade, em respectivos segmentos são os melhores do mundo. Então ali é um ambiente que dinheiro no mundo paga, não importa a sua influência política, a sua influência social, não importa o seu background, de onde você veio. Se você é realmente o melhor da sua modalidade, se você é o melhor do seu segmento, você está nas Olimpíadas. Então é um ambiente único. Só quem vivenciou, só quem esteve lá sabe como é que é. Para mim, eu sempre quando estou nas Olimpíadas, para mim é um ambiente bastante onde eu procuro me focar muito, é algo que eu tenho. Me perguntam bastante das festas, da bagunça, da mulherada, não sei o quê. Isso toda hora me perguntam disso, mas eu procuro realmente focar no meu objetivo, focar na competição, que é o mais importante, e é por isso que a gente está lá, né? Por isso que a gente está, porque você acaba muito facilmente se perder durante essa trajetória. Fernando, quem são seus ídolos no levantamento de peso e até em outros esportes? Você tem ídolos esportivos? Com certeza. No levantamento de peso, são alguns atletas do leste europeu. Se eu citar, acho que vai ser difícil que os ouvintes conheçam. O Evgeny Tigishev, Yuri Zakharevich, são atletas da escola antiga, que realmente são atletas, acho que mitológicos, aí, que quebraram barreiras humanas, que tinham uma parte técnica muito apurada, eram muito fortes. Porém, eu só consigo tê-los como referência como atleta, porque eu não os conheci pessoalmente para me representar e falar, pô, eu sou fã desse cara. Eu acho que para ser fã de uma pessoa, você realmente tem que conhecer essa pessoa, saber quais são os princípios, os valores dessa pessoa. Então, eu tenho um fã no esporte que eu aprendi com meu pai e depois fui aprender um pouquinho da carreira da pessoa, que foi o Ayrton Senna, que em 94, quando ele morreu, eu era uma criança, eu tinha 4 anos de idade, mas meu pai me levou no enterro dele, que foi no enterro não, que foi no velório, que foi no Ibirapuera. Eu lembro como se fosse hoje, tinha um mar de gente, muita gente chorando, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai chorando, então foi um negócio que me marcou muito, e eu falei, pô, quem que é esse cara, né? Isso me marcou, eu tinha 4 anos de idade, fui eu com meus 2 irmãos, meu pai levou a gente, fez questão que a gente se despedisse dele, e depois eu fui pesquisar sobre a carreira dele, fui pesquisar quem ele era. Então realmente acho que esse é um grande, eu sou fã desse cara. Eu tenho uma grande admiração por vários atletas do Brasil, a gente tem diversos atletas na natação, tem o Bruno Fratos, tem na parte de judô, desde o Rogério Sampaio, que eu treinava quando era garoto, a gente tem o Baby, tem o Thiago Camilo, o Leandro Guilherme, são vários atletas que eu tenho grande admiração,
que são dessa nova geração, essa mesma geração que eu represento. Porém, acho que número 1 fã, eu acho que eu sou do Ayrton Senna, com certeza. Ah, sim, mas o Ayrton Senna é um ídolo atemporal, né? Eu acho que todo brasileiro vai ter ele como ídolo pelo resto da história. Não tem nem como dizer que não, né? É interessante porque eu sou um pouco mais velho que você e eu descrevo tudo que eu fiz aquele dia. Eu lembro de tudo, tudo, tudo. Tinha 10, 11 anos no máximo e lembro de tudo. A gente até inclusive gravou um episódio falando de quando os ídolos morrem, né, Flávio? E realmente disparados ouvintes falando do Ayrton Senna, da morte dele, de como foi aquele dia. Assim, algo muito fora do comum mesmo. E infelizmente a gente não tem mais isso hoje, né? Infelizmente a gente não tem hoje ninguém que tenha essa representatividade que o Ayrton teve, né? Não, no Brasil não. No Brasil a gente não tem. A gente acaba olhando para alguns atletas de fora, né? No futebol, as pessoas adoram o Cristiano Ronaldo, Messi, ou nos outros esportes, a gente falou do Bolt, do Phelps, da menina americana, da Simone Biles. Biles, ela realmente também é fora de série, né? Infelizmente a gente não tem. O Ayrton Senna creio que tenha sido um tipo grande mesmo, assim. Tem uma questão que passou batida aqui, o Bruno Faria, nosso ouvinte, acabou lembrando, eu li aqui agora, ele mandou, eu falei, nossa, realmente, a gente não fez essa pergunta. Voltando aos seus treinos, né? Como que tá sendo para você treinar sem poder sair de casa, estando em quarentena? Como que tá isso para você? Bom, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, a academia fica muito perto aqui de casa e eu consigo ir treinar. A academia, na verdade, está fechada, ela só fica à minha disposição. Então, eu consigo treinar de maneira isolada. Eu só vou com o meu treinador e continuo mantendo a minha rotina de treino, lógico que fazendo as medidas necessárias para conseguir me resguardar o máximo possível. A gente tem algum processo de limpeza e para desinfetar o material de treinamento, onde é feito regularmente, mas eu continuo treinando de maneira normal. Boa, que bom. Eu, Flávio, aqui a gente tá penando aqui treinando. Né, Flávio? Tá difícil, hein, Flávio? Haja flexão, haja treino com elástico, haja agachamento na parede. Olha, a academia tá batendo saudade já aqui. É isso, Flávio. Você tem mais alguma questão? Não, tô feliz com as respostas dele. Eu acho que, cara, muito didático, muito inteligente, esclareceu bastante um esporte que, como eu disse aqui numa outra pergunta, parece ser fácil, né? Tirando a questão do peso, assim, mas parece que é só pegar lá e levantar. Mas não é nem um pouco fácil. Tem um monte de técnica, exige muita disciplina, exige uma alimentação aí estoica, né? Uma coisa enorme para se comer todos os dias. Então não tem como você levantar um peso daquele numa Olimpíada ou numa competição sem viver isso 24 horas por dia, respirar esses pesos, pensar em anilha, pensar em halteres o dia inteiro. Então tô muito satisfeito com tudo que ele falou e certamente aprendi pra caramba também. Boa, boa. Bom, hoje não teremos o X não existe. A gente já gravou na semana, já debatemos uma fake news, então a gente sempre traz uma fake news por semana. Até por causa do tempo também, está meio curto hoje, a gente vai acabar, não trouxemos a fake news para ser debatida aqui, né? Bom, então com isso nós vamos para as dicas culturais. Fernando, você trouxe alguma dica cultural aí pra gente? Algum livro, alguma coisa pra gente ver? Bom, a gente já falou disso já no podcast, né? Tudo que você puder ver, todos os documentários da Ayrton Senna, acho que com certeza vale a pena. Então, se você tiver aí vai no YouTube e você vai conseguir achar bastante coisa dele. Todos os documentários dele valem a pena assistir. Boa mesmo, boa pedida. Acho que eu vou fazer isso também. Faz tempo que eu não assisto nada dele, cara. Faz muito tempo mesmo. Boa. Vou assistir. Flávio? Bem, a minha dica cultural, ela remete ao primeiro dia que eu pisei numa academia, alguns anos atrás. O primeiro lugar que eu treinei na minha vida, musculação de maneira séria, foi numa academia chamada Primeira Opção, que fica na Avenida Celso Garcia, no Tatuapé. O dono dela é o seu xará, é o Luiz. Esqueci o sobrenome dele aqui, infelizmente. E eu lembro que eu entrei naquela academia, eu vi um fisiculturista treinando lá. Foi uma das primeiras coisas que me impressionou no dia, porque o cara tinha um braço enorme e estava fazendo rosca direta com 10 quilos. Eu falei, como pode isso, né? Aí depois eu puxei assunto com ele e tal, e ele explicou pra mim a técnica de treino e tal, que era importante muito mais a técnica para quem quer ter o crescimento do que pegar qualquer coisa lá e entortar a coluna.
Mas assim, eu vou citar um livro aqui, um PDF que você acha na internet muito fácil, que é uma dica muito boa para quem quer treinar com peso, seja levantamento de peso ou fisiculturismo, que é o Guia dos Movimentos da Musculação. Por que eu estou falando dele? Porque quando eu entrei na academia, além de ter reparado nesse fisiculturista, tinha um quadro enorme lá, atrás com o corpo humano. E aí tinha umas setinhas apontando para cada músculo, com os exercícios embaixo. E eu perguntei pro dono, e aí, o que é isso aqui? Ele falou, eu peguei num livro. Eu peguei o livro, imprimi em tamanho grande e coloquei num quadro para as pessoas aprenderem como se treina, como se faz os movimentos corretamente. E esse guia dos movimentos da musculação, você consegue ele de graça na internet. Se for comprar também deve ser baratinho por aí, não sei se é fácil de achar. Mas ele tem todos os movimentos para cada parte do corpo e mostra ali em vermelho a parte que está atingindo e como executar corretamente o movimento. E como o Fernando disse aqui várias vezes no episódio, trabalhar com músculo, trabalhar na musculatura é uma coisa muito técnica e exige inteligência, não exige só força, exige cérebro. O Fernando ele planeja o treino dele, ele tem métodos, ele estuda, ele lê. Então, se você quiser ter um corpo de alto nível, ser um cara muito forte, você tem que estudar também, você tem que ler bastante. Então, a minha dica é o Guia dos Movimentos da Musculação. Acho que é um belo pontapé inicial para quem está começando ou quem está avançado também, quer se aprofundar um pouco mais. Ah, legal, Flávio. Eu vou procurar esse livro, hein? Achei bem interessante. Bom, eu também trouxe um livro e o nome dele é... Bom, tem um palavrão no meio, eu não vou falar o palavrão, que é o Bota Essa o Palavrão Pra Funcionar MTV. É um livro sobre MTV, claramente, escrito por Zico Góes, que o cara foi diretor da MTV, trabalhou com marketing, trabalhou um monte de coisa lá. Ele ficou praticamente o tempo todo que a MTV existiu como canal aberto, ele trabalhou lá. Então, ele traz um relato, na verdade, de tudo que ele passou, tudo que ele viveu, o contato com os VJs, contato com os artistas. E é bem interessante. É um livro bem chapa branca, né? Um livro bem leve. Não vai ter nenhuma treta lá dentro, ele falando mal de alguém. Muito pelo contrário, ele fala bem de todo mundo. Mas eu acho que mesmo assim vale a pena a leitura pela questão nostálgica, né? É um livro rápido, tem 120 páginas. Lê rapidinho, dois dias você lê, mata, assim, dá pra tranquilizar bem a cabeça, dá pra você fugir um pouco de todos esses problemas que a gente tá passando aqui. Vale muito a pena a leitura. Ah, o nome do livro é baseado numa apresentação do VMB, o Caetano Veloso tava lá e não tava funcionando nada, o som não funcionava e tal. Aí ele soltou esse sonoro palavrão, né? Bota essa, né, pra funcionar aí. E eles gostaram e foi uma coisa que pegou dentro da MTV. Ele conta essa história lá, e isso pegou lá dentro da MTV. Todo mundo, quando acontecia alguma coisa, eles soltavam esse palavrão aí pra fazer funcionar tudo. É um bom livro, viu? Eu recomendo que leiam. É bem legal, quem gosta da MTV, assim, vale muito a pena. É isso. Vamos para os salves, chamegos e sapatadas. Flávio Santos, qual os seus salves? Eu tenho um salve para duas pessoas que já treinaram comigo. Foi uma coincidência enorme. Não deveria ter rompido a quarentena, mas precisei. Eu fui à lotérica e a lotérica estava entupida de gente. A quarentena na periferia de São Paulo, diga-se, está funcionando muito mal dos dias para cá. As pessoas não estão respeitando tanto quanto deveria e estão fazendo coisas muito desnecessárias. Estão passeando, estão andando para lá e para cá. Não é só questão de necessidade do cara ganhar o pão. O cara tá passeando por aí. E eu encontrei dois caras que treinaram um boxe comigo há um tempo atrás. O Montanha e o Elias. O Montanha, eu não sei se ele chegou a ser profissional hoje, não chegou a conversar, mas ele tinha uma técnica de treino muito boa. Além de ser um cara grande, né? Isso que era Montanha, ele tinha uma técnica de treino muito boa e eu aprendi bastante com ele na época. Eu não sou nenhum exímio boxeador, mas aprendi eu tinha muita dificuldade com esquiva e ele ficava ensinando para mim, olha, faz isso, faz aquilo. E o Elias é meu vizinho aqui também, meu amigo. Eu fiquei muito feliz de revê-los. Falei para ele do podcast que a gente ia gravar com o Fernando. Indiquei para eles ouvir. Eles vão ouvir. Eu já dei as nossas mídias sociais para eles, o Spotify. Então eu quero mandar um abraço para eles, porque eu sei que eles estarão Flávio, ouvindo esse valeu. programa quando for ao ar. Eu tô mandando agora um salve para a doutora Cláudia, que nos deu uma bela entrevista falando sobre o auxílio emergencial. Ela tirou muita dúvidas minhas. Eu tinha algumas dúvidas referente a isso. E olha, foi um episódio muito legal. E pro Marco Aurélio Nascimento, que é o namorado dela, que também compartilhou o episódio aí, tá compartilhando pra um monte de gente. Então, um salve pro casal. Pra Mariane Stubin, que tava ouvindo o episódio com o Ivan Lima, o vencedor do The Four Brasil, né? Que é um reality show de música. E, além de tudo, ele é o vocalista da banda do Seguranças do Metrô. E foi uma entrevista muito legal que a gente fez com ele, e ela tava ouvindo hoje.
E me mandou, falou que tava adorando tal, mandou pelo zap, nossa, tô adorando, não sei o quê. Aí eu falei, não, vou te mandar um salve, você mandou pra gente, né? Então fica um aviso aí, vocês estão ouvindo, vão ouvir agora a entrevista com o Fernando, manda um zap pra gente, põe lá no Facebook, a gente adorou, gostamos tal. Vocês ganham um salve aqui, ganham salve e tal e tudo mais. E a Yolanda, ela trabalhou com a minha mãe há muitos anos, quando minha mãe trabalhava no posto de saúde lá no bairro de Ipiranga, no São Vicente de Paulo, e elas trabalharam juntas e já são amigas até hoje. E ela tá ouvindo o nosso programa. Ela mandou pra minha mãe, falou, olha, tô adorando o programa do seu filho, tá muito legal. E minha mãe mandou, então, se ela vai ouvir, com certeza ela vai ouvir, então salve, Yolanda, pra você também. Nossa, faz tempo que a gente não se vê. Ai. Fernando, você tem algum salve, algum abraço, um beijo pra alguém? Pô, mandar um abraço aí para todos os amigos Boa. dos ferros, né? Todo mundo que faz força aí, seja na musculação, seja no crossfit, no fisiculturismo, todo mundo aí que acompanha nosso trabalho aí, mandar um abraço para todo mundo. Boa, é isso. Vamos já se encaminhando para o nosso encerramento. Fernando, tem alguma consideração final, alguma coisa para dizer a mais? Não, só agradecer pelo espaço aí, pelo podcast, obrigado aí pelas perguntas e vamos continuar nosso trabalho aí, seguindo para os Jogos Olímpicos de agora 2021, sim. que vai ser top. E estaremos 2020. na torcida, viu? Pode ter certeza que a gente vai estar aqui na torcida. Flávio? Antes de agradecer o Fernando, eu quero agradecer a Silvia, que possibilitou a entrevista, que fez a ponte, a assessora do Fernando. Muito obrigado, Silvia, pela atenção, pela gentileza e por permitir que a gente fizesse essa entrevista com o Fernando. A gente deve a você. E obrigado, Fernando, por ter engrandecido aqui o nosso podcast. Certamente é um dos melhores episódios que a gente fez. E esse com um gostinho especial, porque a gente gosta do assunto. E foi uma honra para a gente estar realmente feliz de ter entrevistado um cara do seu tamanho, da sua envergadura para o esporte e para o mundo dos pesos. Valeu, forte abraço para você, Fernando. Obrigado. Valeu. Demais. Eu vou só passar os nossos canais de contato aqui para o pessoal que quiser conversar com a gente, seguir a gente, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook é Entendo Nada Podcast, o Instagram que é o @entendonadapodcast, o Twitter que é o Entendo N Podcast, porque não dava para colocar o Entendo Nada, porque já tinha alguém usando, e não cabia Entendo Nada Podcast, eu tive que criar um jeito aqui. E vocês podem seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, em qualquer agregador. É só procurar lá, Entendo Nada Podcast, que vai aparecer. É só você seguir a gente, que toda semana a gente tem um episódio novo aí pra vocês ouvirem a gente. Certo, Flávio? Valeu, muito obrigado, Fernando. Valeu, Flávio. E vamos nessa. Fomos!